Antes dos avanços telescópicos serem como são hoje e todos os conhecimentos sobre o movimento dos astros serem baseados na religião, a humanidade acreditava-se que no céu moravam criaturas celestes, mágicas, deuses ou algum tipo de deus. Então, qualquer movimento estranho que acontecesse acima das nuvens, achava-se que era algum sinal de caos, destruição, um apocalipse ou algum deus estava punindo a humanidade por conta de seus pecados. E uma confirmação de que a humanidade de fato tinha medo do eclipse é o que o poeta grego Arquílico escreveu sobre o eclipse total solar que aconteceu na Grécia. Ele diz: "Nada mais no mundo pode me surpreender, pois Zeus, o pai dos deuses olímpicos, transformou dia em noite escura, escondendo a luz do sol florescente. E agora o terror escuro percorre a humanidade. Tudo pode acontecer", assim ele termina. Mas os avanços telescópicos vieram e a mudança desse ponto de vista já estava para se afirmar, e no século XVII esse fenômeno já estava sendo compreendido. Já havia saído artigos dizendo que o eclipse era simplesmente o sistema solar funcionando como explica Edwin Thrupp, diretor do Observatório Griffith, na Carolina, ao site britânico BBC. E assim a humanidade deixava de temer o eclipse e começava a entender que o eclipse era apenas quando o Sol ou a Lua sumiam por um tempo, ou melhor dizendo, é o desaparecimento temporário de um astro, causado pelo posicionamento de um corpo celeste entre o astro e o observador, ou entre o astro e o Sol. A palavra eclipse tem origem no grego ekleipsis, que indicava o ato de sair ou não aparecer em algum lugar. Este fenômeno pode ser total ou parcial, dependendo de fatores como a localização do observador. O eclipse acontece quando um corpo celeste se encontra na sombra de outro. Os eclipses mais conhecidos são os eclipses do Sol e da Lua. Apesar disso, também é possível observar eclipses de satélites de outros planetas, como Júpiter e Saturno, por exemplo. Um eclipse solar ocorre quando a Lua, no seu movimento de transição, passa em frente ao Sol, ocultando-o de forma total ou parcial. Quando a Lua se encontra mais perto da Terra, o cone de sombra pode criar uma sombra na superfície terrestre, com aproximadamente 250 km de diâmetro. Dentro dessa área, é possível ver um eclipse solar total. Se a Lua está mais distante da Terra, o cone de sombra não chega à Terra e se verifica um eclipse solar parcial. O eclipse total tem uma duração máxima de 7 minutos e 30 segundos, enquanto o parcial dura no máximo 12 minutos e 30 segundos. No eclipse lunar, o Sol fica na frente da Lua, já no eclipse solar inverte e é a Lua que entra na frente do Sol. Por ano, acontecem 2 eclipses solares e de 4 a 6 eclipses lunares. A Terra, sendo um corpo opaco que não permite a passagem de luz, cria um cone de sombra ao ser iluminado pelo Sol. Assim, o eclipse lunar ocorre quando a Lua se encontra nesse espaço de sombra, ao contrário de eclipse solar. O eclipse lunar pode ser visto em todos os locais onde a Lua está acima do horizonte, quando é noite no local do eclipse. A duração máxima de um eclipse lunar é 3 horas e 48 minutos, e a duração da fase total, a duração máxima, é 1 hora e 42 minutos.